Olá, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, bom qualquer momento em que você, a partir de agora, está aqui nos acompanhando para a nossa nona aula do nosso curso português, começando do zero. Espero que você esteja curtindo aí nossas aulas, que você esteja fazendo essa base. Hoje nós vamos ter uma aula muito interessante, muito proveitosa e, acima de tudo, proveitosa porque ela vai dar a você um bom suporte para os assuntos que vêm à frente. Tá? Uma aula que nós vamos mexer um pouco com o que nós denominamos de classes gramaticais invariáveis. Tá? Notadamente, eu queria me deter bastante na figura hoje do advérbio, tá? Que indiscutivelmente é uma das classes gramaticais mais cobradas, né, pelos concursos, em geral, pelos testes vestibulares, tudo. Né? Eles tendem a cobrar essa classe gramatical. Então, você que está se preparando aí, nós temos muito o que ganhar com esta aula. Nós fizemos uma revisão boa sobre as classes variáveis, né? Falamos da importância delas, tá certo? Lembrem-se de que a classe, nós temos dentro do rol das chamadas classes variáveis, nós temos duas classes que são importantíssimas, tá? Que são o substantivo e o verbo. Tá? São duas classes essenciais, fundamentais para o nosso conhecimento. Tá? E a partir de agora a gente vai dar uma observada. Vamos pegar essa aula hoje para a gente poder dar uma olhada nas categorias da invariabilidade na língua portuguesa, tá bom? Então vamos começar devagarzinho, vamos começar com o advérbio. Então a gente vai começar a dar uma olhada agora na primeira colocação, que é a definição do que é um advérbio. Vamos lá para o slide então comigo. Então vejam. Definição básica do advérbio, tá certo? É justamente essa daqui, ó. É uma classe, bem clara aqui para vocês, de palavras invariáveis, tá? Aí vai aqui um alerta, não é um alerta, mas é mais uma colocação. Vejam só. Se vocês forem observar, você pegar um livro, você pegar a minha gramática, qualquer gramática, você vai perceber que dentro do assunto advérbio, o advérbio ele apresenta uma flexão de grau. Existe grau para o advérbio, tá certo? Mas ele ainda assim é posto na categoria das chamadas classes invariáveis, em virtude de ele não apresentar as principais flexões atinentes aos nomes. Por exemplo, advérbio não tem plural. Isso é uma característica das classes invariáveis. Advérbio não tem gênero, não existe masculino e feminino para o advérbio. Então, como ele não apresenta essas duas características fundamentais, que são próprias das categorias variáveis, tá? Então a gente diz, e o advérbio ele é posto na categoria das classes invariáveis, apesar de apresentar uma flexão de grau. Tudo bem, então? Então, para você depois não mandar um e-mail dizendo, professor, mas aí não tem a flexão de grau, como é que ele é invariável e tal? Essa é a justificativa. Então, volta lá para a gente continuar com a definição dele. Então, vamos lá. Veja. Modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, transmitindo, a classe palavra que, modificando, transmitem-lhes algumas circunstâncias. Veja, eu vou voltar para falar disso aqui, dessa modificação de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Mas eu queria que você gravasse um pouco comigo essa parte da definição que diz o seguinte, ó, que o advérbio ele é uma classe de palavras variáveis cuja função única e exclusiva é transmitir circunstâncias, certo? Então, na realidade, o advérbio ele é um transmissor de circunstâncias. Certo?
Ele é um transmissor de circunstâncias. Para quem, professor? Para 3 classes gramaticais. A gente acabou de ver aqui acima. O verbo, ou adjetivo, ou outro advérbio. Aí vejam, mais uma vez. Todas as vezes, aí a gente já começa a pensar na prova, no concurso. Todas as vezes em que um concurso público, ele faz menção a questões circunstanciais, ele está falando do advérbio. Por exemplo, quando o concurso fala em locução circunstancial, é uma locução adverbial. Entendeu? Quando ele fala a oração circunstancial, é uma oração adverbial. Eu já vi concursos dizendo termo circunstancial. O que é o termo circunstancial? É um advérbio. Entendeu? O elemento circunstancial presente à linha tal é um advérbio. Então não se enrolem com esse tipo de nomenclatura. Tudo que se refere a questões circunstanciais, transmissor de circunstâncias, diz respeito ao advérbio. Combinado assim? Aí você poderia me perguntar, professor, quais são essas circunstâncias que nós temos? São várias. Várias. Nós temos algumas que são efetivamente reconhecidas pela nomenclatura gramatical brasileira, se eu não me engano são 9, entendeu? Que são reconhecidas, mas nós temos, os autores, os gramáticos em geral, chegam a classificar mais de 20, 30 tipos de advérbios diferentes, ok? Então volta lá para a gente dar uma olhada nos primeiros exemplos. Então vejam só. Vamos apagar aqui. Então, ó, tá aqui, ó. Os meus doentes, senhora condessa, respondeu Carlos, não são bastante numerosos para formar uma quadrilha. Vejam a curiosidade, é que esse cara que está aqui, ó, está se referindo a quem, Rodrigo? Ao numerosos. Vejam que ele diz, os meus doentes não são numerosos. Então, numerosos... Epa, um negócio feio aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui na nossa listinha. Vejam. Numerosos que está aqui, ó, está se referindo a doentes, ó, que está aqui, entendeu? Aí vejam como a gente começa a fazer aquele jogo do liga-liga. Veja, né? Os meus doentes, senhora, veja que aqui doente está substantivado, ó. Eu tenho aqui um determinante, né? Os determinantes para o substantivo, ó. Eu tenho um artigo, eu tenho um pronome, portanto isso aqui equivale a um substantivo. Numerosos é o adjetivo para o substantivo. Entendeu? Para o substantivo. E aí eu tenho um termo que está se referindo a este adjetivo. Quem é termo, professor, que se refere a um adjetivo? É o advérbio. Entenderam? É o advérbio. Nós vamos falar mais sobre isso ainda. Vejam esse exemplo aqui agora. Ao despedir-se da pupila, Lemos apertou-lhe a mão. Desejo-lhe que seja, observe agora, olha, que seja muito, muito feliz. Você vê 2 advérbios de intensidade se referindo a quem, professor? Ao adjetivo feliz. Então, isso que caracteriza efetivamente o advérbio. Entenderam? O advérbio. Nós vamos conversar sobre algumas coisas ainda a respeito desse cara um pouco mais à frente. Vamos a uma nova tela com uma observação importante para vocês. Observem aí. A maioria, vejam, dos advérbios que são terminados em mente. Por que eu estou fazendo isso? Por que, professor? Por que o senhor está colocando essa observação já agora? Porque muitos advérbios na língua portuguesa, muitos, ou são formados em mente, ou são formados em mente, tá certo? Ou eles têm o sufixo adverbial embutido. Nós vamos falar o que é isso, tá? Uma curiosidade, ó. Mente é o único sufixo efetivamente adverbial. Ele é chamado de sufixo adverbial na língua portuguesa, certo? É o único sufixo efetivamente adverbial. Aí diz, a regra diz, olha, quando o adjetivo, preste atenção nisso aqui que isso é interessante, ó, apresenta
formas diferentes para os dois gêneros, o sufixo adverbialmente será acrescido à forma feminina do adjetivo. Vamos ver como é isso aqui? Vamos ver como é isso aqui? Antes de mais nada, a maioria dos advérbios terminados em mente, a maioria deriva de quem? De adjetivos. Então, olha só, vamos ver um exemplo básico aqui, ó. Olha só. Olha quem é o adjetivo, feliz. Aí você pergunta, feliz tem flexão de gênero? Não. Então vejam que o sufixo mente, ó, foi acoplado diretamente ao adjetivo feliz. Eu formo felizmente. Vejam agora, vaidoso. Vaidoso tem a forma feminina vaidosa. Então observem que eu vou acrescentar o sufixo mente justamente à forma feminina. Entenderam? Vejam outro. Triste. Não existe forma feminina para triste. Portanto, vejam que o advérbio ele é formado diretamente, sem nenhuma flexão. Agora vejam que interessante. Ameaçador. Ameaçador tem a forma ameaçadora. Portanto, percebam que o sufixo é colocado à forma feminina. Entenderam essa história? Fácil. Fácil não tem feminino. Portanto, entra diretamente no adjetivo. Eu tenho facilmente. Né? Veja aí, ó. Ok. Um slide apenas repetido aqui. Fácil, facilmente. Certo? Então, não há por que você errar. Não há razão para você errar. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o adjetivo prático. Ora, se eu quiser formar um advérbio desse cara daqui, prático existe forma feminina, prática. Então eu formo praticamente. Entenderam a história? Hã? Entendeu como é o negócio? Se houver parte... Agora veja, eu tenho fraterno. Fraterno é um adjetivo. Fraterno é um adjetivo. Né? Ora, eu tenho a formação de quê? Rodrigo, vamos lá? Fraternalmente. Né? Fraternalmente. Na realidade, é fraterno, mas aqui o adjetivo base, volta lá, é fraternal. Eu tenho, fraternal já está na sua forma. Eu só faço acrescentar o fraternalmente. Por isso, aí eu queria que você visse uma coisa comigo. Quem estuda, quem faz muito concurso público, vai descobrir que a prova, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, uma prova da FCC, em que eles frequentemente colocam um enunciado que é assim, Eles colocam um enunciado que é a frase que está... Volta com o slide para eu escrever isso aqui. Volta para o slide, por favor. Eu vou escrever isso aqui, A FCC faz isso, Olha que interessante. Esse é o enunciado da FCC. A frase que está clara e corretamente... Opa, professor, olha só. Clara e corretamente. Por que, Rodrigo, aqui atrás ficou clara? Por que, professor, aqui atrás está clara e não está claro? É porque a frase? Não. Porque, vejam, quem está ou não redigida é a frase, Observem. Redigida se refere à frase. Mas tanto clara quanto corretamente se referem à redigida, que é o adjetivo. Portanto,
Esses dois caras aqui são advérbios, ó. Tanto clara quanto correta são advérbios. Aí por que apareceu a forma clara, Rodrigo? Porque é justamente como se eu tivesse escrito claramente. Interessante? Como se eu tivesse escrito claramente. Ficou claro isso para você? Interessante esse negócio? Interessante? Vamos continuar. Vejam agora outra observação importante. Vejam. É possível transformar muitas expressões e locuções em advérbios, geralmente de modo ou de tempo formados com o sufixo adverbial-mente. Para um pouquinho. Veja. Se eu estou dizendo que é possível transformar expressões e locuções em advérbios, é porque eu estou diante de uma coisa chamada de, a gente vai ver um pouco à frente, ó, locução adverbial. Certo? Então, o que é que eu faço, professor? Eu pego uma locução adverbial e transformo a locução adverbial em um advérbio de modo ou de tempo. Como, Rodrigo? Assim. Olha só. O recurso foi interposto fora do tempo. Vejam. Professor, o que é fora do tempo? É uma locução adverbial. Entenderam? Vejam que isso aqui, ó, gente, essa expressão tem valor circunstancial. O que é que foi interposto fora do tempo? Ele foi interposto, ó, dá uma sacada aqui, ó, extemporaneamente ou intempestivamente. Entenderam? Então isso aqui tem valor circunstancial. Ah? Vão gravando isso, tá? Valor circunstancial. Vamos ver outro exemplo, ó. Chegando aí para você, ó. Ele aprendia as lições pouco a pouco. Ora, o que é pouco a pouco, Rodrigo? Ó, pouco a pouco é gradativamente, é paulatinamente. Então eu estou diante novamente de outra, o que, Rodrigo? Outra expressão de valor adverbial. Entenderam? Outra expressão de valor adverbial. Vejam, antes de eu entrar na classificação dos advérbios, eu digo assim, ele canta e dança, veja, ele canta e dança ao mesmo tempo. Ora, se ele canta e dança ao mesmo tempo, o que é que significa isso? Exatamente isso, ó. Ó. Tá aí, ó. Simultaneamente. Entenderam? Dá para fazer, professor. Eu digo, rapaz, ele só faz as coisas com displicência. Ele só faz as coisas com displicência. Então ele só faz as coisas o que, querido? Exato. Displicentemente. Então, no rigor, a rigor, eu estou transformando locuções adverbiais em advérbios simples formados em mente. Eu digo, ele agiu, ou ele fez aquilo de propósito. Opa! Se ele fez de propósito, ele fez o quê? O quê? O quê? Propositadamente. Entenderam? Então ele fez propositadamente. Então, fiquem atentos, porque muitas vezes em questões de interpretação de texto, em questões de paráfrase textual, isso aqui aparece. Entendeu? Tem várias situações dessas. Então, assim, fiquem atentos. Eu acho que vale a pena a gente guardar isso aí. Vale a pena a gente guardar esse negócio. Combinado? Vamos apagar aqui agora. Vamos ver agora. Rodrigo, classificação dos advérbios. Professor, como é que os advérbios eles se classificam na nossa língua portuguesa? Como é que eles se classificam? Vejam.
nós temos vários, como eu disse a vocês, vários critérios, tá? Eles, na realidade, eles vão ser classificados de acordo com a circunstância que expressam. Dependendo. Então, nós vamos ter advérbio de quê? Nós temos advérbio de afirmação, né? É o sim, por exemplo. É o certamente. Né? É o certamente, tá? Nós temos advérbio de dúvida, né? Nós temos, por exemplo, o talvez, né? Eu digo porventura lá, porventura, né? Acaso é um advérbio de dúvida, tá? Eu tenho, olha só, de frequência, eu digo, por exemplo, diariamente, frequentemente, semanalmente, né? Raramente, tá? Depois, até vou colocar aqui o slide, né? Colocou o trema aqui. Esse trema não existe mais não, tá? É que aí é a correção do PowerPoint aqui. De intensidade ou de quantidade. Isso aqui é o que mais tem, né? Muito, né? Por exemplo, bastante. Tem muitos, há muitos. A gente vai ver um pouco mais à frente isso aqui. Tempo, né? Hoje, amanhã, agora, há muitos. Hoje, nós temos de modo, tá? Bem, mal. A gente conhece esses caras, né? Depois, de negação, o famoso não, tá? Por exemplo, tampouco, advérbio de negação, tá? Nós temos de lugar, tá? Nós temos, por exemplo, acima, nós temos abaixo, nós temos aqui, ali, há muitos advérbios de lugar, tá certo? Detalhe bem interessante, lembrem-se, esses advérbios de lugar, esses advérbios, eles podem expressar muitas circunstâncias, tá certo? Então, isso aqui é apenas uma classificação básica para esses caras. Mas eles podem expressar, por exemplo, causa, tá? Nós temos muitas circunstâncias, tá? Que podem ser expressas por advérbio. Condição, comparação, causa, proporção, tá? Que mais? Concessão, entendeu? Concessão. Nós temos muitas circunstâncias que podem ser expressas por advérbios. Consequência, finalidade, ok? Então, tudo bem? Então, não se atrelem a esta classificação. Meio, advérbio de preço. Como é? Advérbio de preço, de direção, tá? Então, nós temos muitos advérbios, muitos. Esta é uma classificação que eu diria a vocês básica, certo? Mas eu queria agora dizer um outro detalhe para você. Vejam. Vamos tentar fazer aqui uma pontezinha bem rápida, uma coisa bem ligeira, abrir aqui parênteses, vejam. Quando nós falamos de advérbio, tá? Nós estamos dentro da seara da morfologia. Você sabe disso. Você sabe disso. Nós estamos dentro da seara da morfologia. Né? Este mesmo advérbio, ele vai aparecer lá na parte sintática. Lá em sintaxe, já embaixo. Tá? Nós ainda vamos entrar, acho que na próxima aula. Este advérbio lá em sintaxe, ele recebe um nome especial de adjunto adverbial. Então não precisa se desesperar quando a gente for falar de adjunto adverbial. Professor, quem é o adjunto adverbial? É o advérbio. Certo? Não se enrolem, por quê? Porque o advérbio, veja, eu não sei nem se eu deveria dizer isso agora, talvez dizer um pouco mais à frente. Mas o advérbio, prestem atenção, ele
pode se manifestar na língua portuguesa de três formas. De três formas. Corta lá para o slide comigo, por favor. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. O advérbio, a gente acabou de ver algumas coisas a respeito dele, veja. A gente viu que o advérbio, o advérbio pode ser simples. Rodrigo, o que é um advérbio simples? Hoje. É uma palavra só. Agora, amanhã, aqui, ali, não. O advérbio, ele pode ser, a gente viu também, ele pode ser locucional. Professor, o que é isso? A gente viu aqui, ó, fora do tempo. Que nós podemos transformar isso aí em quê? No advérbio simples, intempestivamente. Certo? Mas o advérbio, ele também pode aparecer na forma oracional. Entenderam? Na forma oracional. Quando você fala, por exemplo, quando eu cheguei, pronto, vírgula. Quando eu cheguei é justamente uma oração que me transmite uma circunstância de quê? De tempo. Entenderam? De tempo. Então, advérbio se manifesta de três maneiras. Entenderam a história? Aí eu tenho uma colocaçãozinha a mais para fazer para você, na nossa segunda parte da nossa aula de hoje. Eu aguardo você. Então, professor, o que é que o senhor tem para dizer para a gente? Né? O que é que o senhor tem para dizer para a gente? Que quando eu vou para a esfera sintática, a gente já viu, o advérbio pode ser o quê? Ele pode ser o quê? Ele pode ser o adjunto adverbial. Só que lá ele também pode ser um adjunto adverbial simples. Ele pode ser um adjunto adverbial locucional, que é a chamada locução adverbial. E aí ele pode ser oracional. Aí você vai dizer, professor, quer dizer que é um adjunto adverbial oracional lá em sintaxe? Ou então, se você quiser, você poderá chamar esse adjunto adverbial lá na parte sintática, o oracional, de oração subordinada adverbial. Você vai dizer assim, pô, Rodrigo, fiquei meio perdido. Calma, que a gente vai falar sobre isso lá na frente. Eu estou só tentando fazer um link, só tentando fazer uma ligação com vocês. Deu para entender? Apenas para a gente ter uma noção. Não é nada para você ficar aperreado, desesperado. Saiba que o advérbio pode ser uma só palavra, pode ser um conjunto de palavras, que é o que a gente chama de locução adverbial, pode ser uma oração. Combinado aqui assim, comigo? Volta lá para o slide então. Veja. Locuções adverbiais. Vamos dar uma olhada então, né? Nas chamadas locuções adverbiais, tá? Olha só. Frequentemente os advérbios aparecem em português sob a forma locucional, tá vendo? São as denominadas locuções adverbiais. Tais locuções são um conjunto de palavras, prestem atenção, geralmente de núcleo substantivo. Olha que interessante. Olha que interessante. E geralmente encabeçadas por uma preposição. Gente, isso é interessante, gente. Entenderam? Isto aqui é interessante, gente, pra caramba, gente. Você vai dizer, assim, com valor circunstancial. Você vai dizer, pô, professor, porque se é locução adverbial, tem que ter valor de circunstância. Não tem outra opção. Tem que ter valor circunstancial, não tem outra opção. Aí veja, eu aqui, daqui a pouco nós temos aqui à frente uma quantidade enorme de locuções aqui para você. Mas eu não quero, vamos voltar aqui. Essa aqui, vamos voltar. Eu mesmo quero colocar uma para você, vamos imaginar uma aqui para você. Tá? Vamos imaginar aqui uma para você. Deixa-me ver aqui uma. Pronto.
Deixe-me ver, eu digo assim, a gente viu aquela lá atrás, de propósito. Pronto. De propósito, certo? Vejo o núcleo substantivo, que é propósito, e o nexo prepositivo, preposição. Uma curiosidade, veja. À noite, equivalente ao que popularmente nós chamamos de noite. Ou no período da noite, certo? Veja. Eu vou dizer uma coisa, porque aí você já vai fazendo o link. Eu estou bem devagar aqui, porque vejam, algumas pessoas falam assim, professor, o senhor fala assim, está falando bem devagarzinho, bem pausado no curso, estou. Por quê, professor? Porque esse curso, eu tenho pessoas que estão fazendo esse nosso curso de 60 anos de idade, de 65 anos de idade, de 68, de 70 anos de idade, que estão fazendo esse nosso curso. Eu tenho pessoas com mais de 70 anos que estão estudando comigo. E para mim isso é um prazer e uma felicidade. Entendeu? E por respeito a você, que está aí, que tem idade para ser, às vezes, meu avô, eu estou aqui devagar, caminhando, eu quero que você entenda também. Aí veja, eu tenho um negócio para dizer a você agora sobre essas bichinhas. Vou até me apoiar aqui, deixa eu ver aqui meu retorno, como é que está pronto. Estou aqui bem pertinho de você. Eu vou sair, eu vou para aí. Deixa eu dar uma saidinha aqui, pronto. Vou dizer uma coisa para você que está aí, ó, que é importante. Como é que está a minha cabeça aqui? Pronto. Deixa eu sair daqui para não ficar pegando ali o coisa. Pronto, ó. Para você, presta atenção. Dê uma olhada, que eu nem ia falar isso agora, mas veja. Todas as vezes em que o núcleo da locução adverbial for um substantivo feminino, presta atenção. Todas as vezes em que o núcleo da locução adverbial for um substantivo feminino, vai aparecer atrás desse substantivo a crase, o acento grave. Você vai dizer, como assim, professor? O senhor está falando de crase? Não, nosso assunto é o advérbio. Nosso assunto não é crase, é o advérbio. Mas eu estou dizendo para você, para mostrar para você, como a gramática ela é interligada, como a gramática ela é amarrada, tudo está interligado, tudo está entrelaçado. Então, quando eu olho para a gramática normativa agora, e eu percebo que o núcleo da locução adverbial ele é formado por um substantivo feminino, vai aparecer o acento grave atrás. Por quê? Porque eu não vou falar. Porque nós vamos ver lá em quê? Em crase. Mas agora eu já começo a vislumbrar coisas que estão à frente. Entenderam? Nós estamos em advérbio. Gravou direitinho? Gravou isso aí direitinho? Entendeu? Núcleo da locução adverbial é um substantivo feminino, crase no cara, quer dizer, acento grave, né? Aparecerá o acento grave ali, não é bem um... Depois a gente vai ver no módulo mais avançado, que aí não é bem um caso de crase, é mais um acento grave que foi colocado. Por quê? Porque a gente vai ver depois. Só quero que você comece a vislumbrar isso. Porque aí eu já resolvo um problema lá de crase, entendeu? No assunto lá, crase, eu já começo a resolver um problema. Entendeu isso aqui? Dê uma olhada agora comigo no núcleo das locuções. Todas as vezes em que aparecer um substantivo feminino, o acento grave aparece. Dá uma sacada comigo. Bota lá para o slide, então. Maravilha. Ó. Então a gente vem para cá. Dá uma sacada comigo, hein? Aqui, ó. Olha só. Você vai perceber isso, ó. Eu vou amarelinho aqui a menina, ó. Ó, a força. Ó, quem está aqui atrás, ó. Veja que giro é masculino, não tem crase, ó. As cegas, ó. Cegas, olha quem está aqui, ó. A esmo é masculino. A farta, faltou acento grave aqui, hein? A farta. Faltou acento grave aqui? Tá faltando acento grave, professor, aqui? A esmo, a farta, a granel, né? E aí? É farta aqui, casa aqui, ó. Ó, a granel é masculino.
Ó, a porta, olha só. A revelia. Talante é masculino, não tem, ó. A cavalo, aqui, ó, a cavalo masculino, ó. Ao Deus dará, entenderam? Ó, à toa não tem mais hífen não, tá? Ó, tá lá, ó, toa feminino, ó, entendeu? As pressas, ó, apareceu, ó, núcleo feminino. A pé, mas pé masculino não tem. A pique, pique é masculino, não tem. Ao revés, a seu tempo, ao longe, ao vivo. À noite, ó, olha só quem está aqui, ó, tem. As tontas, as ocultas, as escondidas, às vezes é feminino, tem. Ao acaso, com certeza, de repente, de cabo a rabo, de improviso, de cor, de forma alguma, de propósito, de primeiro, de relance, de soslaio, de vez em quando, de sobreaviso. Entenderam? São locuções adverbiais. Lembrou? Gravou bem esse negócio? Entendeu? Porque se você tiver uma gramática e você for ao assunto de crase, todas as vezes em que, preste atenção, em que o núcleo for feminino, a crase se torna obrigatória. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Gravou isso? Gravou bem? Maravilha. Vamos voltar lá então. Volta lá então. Então vejam só. Olha aí. Nós vamos entrar agora num ponto importantíssimo da nossa aula, fundamental da nossa aula, tá certo? Que são chamados adjetivos adverbializados, tá? Vejam, a gente acabou de passar por um tópico que dizia o seguinte, que os advérbios terminados em mente, eles são formados geralmente a partir de adjetivos. Então, o adjetivo, de fato, é uma classe gramatical primitiva para o advérbio. Entenderam? O adjetivo é uma classe gramatical primitiva para o advérbio. E aí há uma curiosidade, é que muitos adjetivos podem aparecer em funções adverbiais. Certo? Você vai dizer assim, como, professor? Como? Vamos dar uma olhadinha comigo? Volta lá. Olha só. Em muitas situações, empregam-se adjetivos em função adverbial. Neste caso, o adjetivo, prestem atenção, a semelhança do advérbio, olha só, permanecerá invariável. Aí você me diz assim, professor, como é este permanecerá invariável? Ele vai para a terceira pessoa, ele vai, não é para a terceira, vamos colocar aqui, para você não ficar aperreado, ele vai para o singular, vírgula, masculino. Ok? Ele vai para o singular masculino. Tá? Então vamos dar uma olhada para cá. Vejam só que interessante isso aqui. Vamos lá. Vejam. Acudiram algumas pessoas que próximo se encontravam. Entendeu? Entenderam a história? Aí você vai dizer, Rodrigo, para ser sincero, não. Entendeu não? Vejam, se eu disser, vamos estudar o próximo capítulo, vejam que interessante. Próximo que está aqui, deixa eu só mudar a cor aqui da tinta. Veja, tanto o quanto próximo se referem a capítulo. Quem é capítulo, professor? Capítulo é um substantivo. Portanto, esse cara que está aqui, ó, é um adjetivo. Entenderam? Mas quando eu digo, por outro lado, que acudiram algumas pessoas que próximos se encontravam,
próximo aqui, ó, está se referindo ao verbo encontrar. E se eu percebo que próximo está se referindo ao verbo encontrar, acabou. Acabou, professor. Esse próximo que está aqui é um advérbio. É interessante isso? É interessante isso? Vamos apagar aqui. Veja um próximo exemplo. A fisionomia de Bento Simões reanimou-se. Falai claro, uma vez ao menos, retrucou Rui Soeiro. Vejam que interessante. Vejam. Se eu disser que a luz está muito clara, clara se refere à luz, que é substantivo. Quem é clara, professor, é um adjetivo. Mas, por outro lado, quando eu digo assim, fale claro, não é para você dizer a palavra claro, é fale o que, Rodrigo? Vá, em cima do verbo falar, é fale claramente. Quem é claro, então? É um advérbio. Claro, então, é um advérbio. Entenderam a história? Claro, então, é um advérbio. Então, isso é fundamental, isto é essencial. Então, a luz está muito clara, clara que está aí, é adjetivo. Fale claro, em cima do verbo, é um advérbio. Por isso que ele diz, ó, fala claro, está aqui, ó. Certo? Daqui a pouco você vai ter uma clareza maior sobre isso aqui. Por quê? Eu vou voltar para essa situação daqui, tá? Vamos ver outro. Opa, apaga aqui. Olha só. Para não cair, foi preciso agarrar-se forte. Vejam que o forte aqui, ó, se refere a quem, professor? Ao agarrar-se. Agarrar-se forte. Com ambas as mãos ao braço de Álvaro, arrimando-se em seu peito. Veja que interessante. Professor, se eu digo que ele é um homem forte, forte aqui se refere a quem? A homem. Quem é forte? É um adjetivo. Forte é um adjetivo. Entenderam? Entendeu a história? Aí você vai dizer assim, professor, quer dizer que nesta situação eu estou diante de adjetivos adverbializados, é isso? Exatamente. Adjetivos adverbializados. Entenderam o esquema? Então, nesse tipo de situação, é um adjetivo empregado como advérbio. Maravilha? Volta lá comigo então. Volta lá comigo. Veja. Observação importante para vocês. Veja. É agora que a gente vai poder ter uma distinção clara. Por isso que eu disse a vocês que eu quero voltar para o nosso raciocínio. Há vários vocábulos na língua portuguesa que ora aparecem como advérbios, ora como pronomes adjetivos e numerais. Para se determinar a classe morfológica a que pertencem tais palavras, devem-se levar em conta os seguintes critérios. Quais são os critérios? Estão aqui. Vamos lá. Olha só que interessante. Se eu percebo que o substantivo é o elemento central, preste atenção, e que eu tenho elementos que vão se referir a este substantivo, o elemento que se refere a substantivo vai ter que ser uma dessas classes aqui. Então eu vou ler aqui para você, que eu não sei se está muito pequeno, mas olha, como são determinantes, estas classes morfológicas concordam em gênero e em número com o substantivo a que se referem. Isso é uma... Aí você pergunta, professor, esse esqueminha que está aqui, eles servem para quê? Ele serve justamente para me mostrar
quem é o artigo, quem é o adjetivo, quem é o numeral, quem é o pronome adjetivo. Mas serve também para me denunciar se uma classe é ou não substantivo. Ó, também. Porque ele, o substantivo, é que é a classe central aqui. Entenderam? É ele que é a classe central. Aí vejam. Agora, olha o detalhe, olha o detalhe. Se porventura o elemento se referir a verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, não há jeito. Ele é o próprio advérbio. Entenderam? Uma curiosidade de início, ó, bem interessante, ó. Vou colocar aqui nessa tela. Pronto, essa tela em branco aqui, ó. Vê que interessante. Ah, não, vou colocar aqui porque eu tenho aqui a tabelinha para você já dar uma olhadinha aqui, ó. Veja. Ele comeu muito. Certo? Veja. Vejam que interessante. Vejam que interessante as brincadeiras, entre aspas, desse muito que está aqui. Veja, ele comeu muito. Muito está em cima de quem? De comeu. Veja que agora ele comeu não mais muito, ele comeu pouco. Agora só que ele comeu muito pouco. Professor, todos esses caras que estão aqui, ó, que eu estou sublinhando, são todos advérbios. São advérbios. Entenderam? Entendeu a história? Ele comeu muito, muito. Advérbio de intensidade. Ele comeu pouco, pouco. Advérbio de intensidade. Vejam que aqui eu tenho o quê? Professor, isso está correto? Está corretíssimo, querido. Olha que interessante. Eu tenho um advérbio, muito, modificando outro advérbio, pouco. É advérbio que modifica advérbio. Não tem problema. Mas veja que aqui embaixo, muito, já não mais pode ser classificado como advérbio. Por quê, professor? Porque você veja que muito agora se refere a quem? A bolo. Entendeu? E se refere a bolo, acabou. Se refere a bolo, professor, quem é bolo? Bolo é substantivo. Se eu sei que bolo é substantivo, acabou. Não tem mais o que conversar. Não tem mais o que conversar. Se eu me refiro a um substantivo, esse cara não pode ser mais advérbio. Ele tem que ser o que, professor, agora? Ele é, na realidade, um pronome indefinido. Entendeu? Ele é um pronome definido. Tudo bem? Entendeu a história? Então, essa é a função básica. Isso que vocês precisam saber. Entendeu? Precisam saber. Fundamental. Aprender a fazer essa distinção. Entenderam? Aprender a fazer. Então vamos agora olhar alguns exemplos mais bem interessantes. Olha só. Dá uma sacada agora, vê. Dá uma sacada. Dá uma sacada. Ela usa meias verdades. Professor, ela usa meias verdades. Meia está em cima de quem, Rodrigo? Meia está em cima de verdades. Entendeu? Está em cima de verdades. Mas vejam a diferença. Observem. Ele encontra-se, não ele não, né? Ela encontra-se meio adoentada.
Veja que adoentada é ela. É o adjetivo, ó. Ó, é um adjetivo. Esse meio aqui, ó, é um advérbio se referindo a quem, professor? Ao adjetivo. Entenderam? Vejam a diferença. Vejam a diferença. Entendeu? O mesmo vocábulo, ó. Entendeu? Ela usa meias verdades. É por isso que quando eu digo assim, ó, você pergunta, Rodrigo, e meias aqui quem é? É um numeral. Por isso que quando eu falo assim, ó, comeu meio mamão, pronto. Isso aqui é um numeral. Agora, o mamão está meio estragado. Tá? O mamão está meio estragado. O que é isso, professor? Se o mamão está meio estragado, aí deixa de ser numeral e passa a ser advérbio. Entendeu a diferença? Olha esse outro aí, ó. Meus amores, cuidado com esse muito, ó, porque tem gente que acha que muito é só advérbio. Não é verdade. Quando eu digo tomamos muito sorvete, muito está em cima de sorvete. Sorvete é substantivo. Se eu sei que ele é substantivo, muito aqui é um pronome indefinido. Agora olha a diferença. Olha a diferença. O sorvete estava muito gelado, em cima de gelado. Quem está gelado, professor? É o sorvete. Gelado é adjetivo, portanto, muito aqui é o que, professor? É um advérbio. Vê que legal, gente. Entendeu? Vê que legal. Comecem a fazer essas distinções. Eu quero mostrar uma questão a você. Nós vamos ver questão com isso aqui. Mas isso vamos fazer na nossa terceira parte da nossa aula de hoje. Eu aguardo você. Vamos lá então, a nossa terceira parte, continuando com aquela distinção. Eu quero bater bastante nesta distinção. Bastante, porque é sempre objeto de indagação de concurso. E você vai precisar disso lá no processo sintático, entendeu? Então volta lá comigo então para o slide. Olha só. Eu digo assim, eu li os livros todos da biblioteca. Quando eu digo que eu li os livros todos da biblioteca, todos, é todos os livros. O todos se refere a livros. Rodrigo, quem é livros? É substantivo. Portanto, vamos voltar aqui, só pode ser isso, ó. Se ele se refere a substantivo, você faz, não é artigo, não é adjetivo, não é numeral, quem é? É um pronome adjetivo. Entendeu como é a história? Vamos voltar lá, ó. Olha aí, pronto, tá lá. Então esse cara daqui, ó, é um pronome adjetivo. No caso, a classificação dele é um pronome indefinido, dentro do rol dos pronomes. Agora veja a diferença. Vá. No acidente ele ficou todo ensanguentado. Todo ensanguentado. Presta atenção. Rodrigo, o todo que está aqui agora, ele está se referindo a quem, Rodrigo, agora? A ensanguentado. O que é ensanguentado? É um adjetivo. Sanguentado se refere ao ele, ó, que é o pronome substantivo. Mas como eu sei que o todo se refere a ensanguentado e é um adjetivo, todo é advérbio. Entenderam a história? Como é interessante? Vamos ver outro. Olha só. Quem tem falado aqui, ó. O próximo capítulo é diferente de fiquei próximo. Vejam as diferenças. Próximo capítulo, adjetivo. Eu fiquei próximo, advérbio. Entendeu? Eu fiquei próximo, advérbio. Compreendeu como é o negócio? Como é a distinção? Como é a distinção? Cuidado, 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 cuidado. Então,
Nós temos muitas situações dessas na língua portuguesa. Muitas situações dessas. Eu não quero ver a questão agora. Tá? Não quero ver a questão agora. Deixa eu voltar aqui. Tá? Quando eu falo, por exemplo, esta roupa é cara. É diferente de dizer esta roupa, por exemplo, custou caro. Por quê, professor? Porque cara aqui em cima, no primeiro, cara é a roupa. Entenderam? Cara aqui é um adjetivo. Mas quando eu digo que a roupa custou caro, caro aqui se refere ao verbo. Portanto, caro é um advérbio. Entenderam? Quando eu digo havia bastantes pessoas na festa, isso é totalmente diferente de dizer que as pessoas estavam, por exemplo, bastante felizes. Diferente. Totalmente diferente. Aqui o bastantes está em cima de pessoas, que é um substantivo. Aqui o bastante está em cima de felizes, que se refere a pessoas. Então, felizes aqui é o adjetivo e bastante aqui é um advérbio. Entenderam, gente? Entendeu, gente? Você quer ver uma coisa interessante? Você quer ver uma coisa legal, interessante? Gravou isso aí? Copiou isso aí para você? Copiou? Você quer ver uma coisa interessante? É a palavra, por exemplo, menos. Vejam que engraçado. A gente aprende, vejam que interessante. A gente aprende no capítulo de concordância nominal. Veja, concordância nominal é um assunto da área sintática, é sintaxe. Dentro de concordância nominal existe uma regra que diz que a palavra menos, ela é invariável. Professor, ela é? É. Mas a regra não diz que a palavra menos possui apenas uma classe morfológica. A regra diz que a palavra menos é invariável. Parou ali. Cuidado. Por que, professor, cuidado? Porque menos pode ser pronome indefinido e menos pode ser advérbio. Se você não sabia disso. Quer ver comigo? Volta lá comigo. Volta lá comigo. Veja. Se eu digo, por favor, fale menos, é uma coisa. Mas se eu disser, por favor, fale menos palavrão, é outra história. Você vai dizer como, professor? Que fale menos, o menos está em cima do verbo. Quem é menos? É um advérbio. Mas quando eu digo fale menos palavrão, o menos se refere a palavrão. Quem é palavrão? Palavrão é um substantivo. Professor, quem é esse menos aqui? É um pronome indefinido. Entendeu a história? Aí você vai dizer, professor, o que é que você está querendo com isso? Eu estou justamente querendo mostrar a você que a classificação morfológica de um vocábulo depende do contexto em que ele se encontra. Entendeu a história?
Essa classificação morfológica está muito atrelada ao contexto em que este vocábulo se encontra. E que eu preciso estar de olho, observando a quem ele se refere, para poder não errar a sua classificação. Tem muito concurso perguntando isso para você. Você quer ver comigo? Olhe comigo agora uma questão. Vamos lá. Olha comigo uma questão. Vejam só. Vou passar aqui. Olha só. Olha que questão interessante. Tá? Na realidade, essa questão ela é da FGV. Tá? Assinale a alternativa em que o termo indicado seja classificado como advérbio. Aí vejam. Na letra A, ele quer mais, na linha 124. Na linha 124 está isso aqui, ó. Vê só. É tão interessante que na 124 aparecem 2 mais. E a banca nem especifica qual que ela quer. Por quê, professor? Porque mais aqui se refere a recursos, ó. E esse outro mais que está aqui, ó, se refere a informações. Professor, o que são recursos? Substantivo. O que é informações? Substantivo. Portanto, queridos, olha só, eu estou diante de quem? Esses 2 carinhas que vocês estão vendo aqui, na realidade, eles são pronomes indefinidos. Entenderam? Não tem nada de advérbio. Por quê, professor? Porque se refere a substantivo. Entendeu a história? Você quer ver um outro que é interessante? Eu vou passar aqui para a letra... Ó, vá para a letra E comigo aqui. Letra E, ó. A letra E. Olha só. Demais, na linha 51. Olha só onde o demais está, ó. Olha só quem está aqui, ó. Demais. Está aqui. Professor, se refere a contribuintes. O que é contribuintes? Substantivo. O que é esse demais aqui, professor? Exatamente. É outro pronome indefinido. De uma coisa eu sei, ele não é advérbio. Entenderam? Eu vou deixá-los apenas com 2 perguntas. Vejam só. Olha a letra C. Ele quer nenhum na 41. Olha o nenhum aqui, ó. O nenhum está aqui, ó. Professor, nenhum é advérbio? Dê uma olhada. Dê lá uma olhada, observe. E aí, nenhum é advérbio? É não, professor. É não. Por que não é? Porque nenhum aqui, ó, se refere a sentimento. Quem é sentimento? Substantivo. Quem é esse nenhum, então? É outro pronome indefinido. Você vai dizer, professor, quando não é advérbio, é pronome indefinido? Não, claro que não. Hã? Claro que não. Agora vejam. Eu tenho 2 opções para vocês. Vamos apagar esse negócio. Veja. Ou é nada, certo? Olha aí direitinho. Ou é nada. Ou então, ó, ele quer conforme, entendeu? Na linha 12, o conforme está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. E aí? O que é que vocês acham? Olhem direitinho aí. O que é que vocês acham? É conforme ou é nada? O que é que vocês acham? Está na mão de vocês. E aí? Como é que eu faço para distinguir? Como é que eu faço para saber? E aí? Opa, não, voltando aqui. Conforme, olha aí, conforme, está na sua tela. É o conforme ou é o nada? Está na sua tela. Escolha. Veja que interessante. Professor, sabem quem é advérbio? Ele quer o advérbio. Quem é o advérbio, professor? É aqui, ó, na letra D de dado. Você vai dizer como, professor? Que o nada que está aqui, ó, se refere a quem? A diferente. Rodrigo, quem é diferente? Diferente é um adjetivo. E se eu sei que se refere a adjetivo, não tem jeito. Isso é um advérbio. Entenderam? Você vai dizer, pô, professor, eu pensei que era o conforme. É, porque o conforme ele é invariável mesmo. Por quê? Porque é outra classe gramatical invariável, mas não é advérbio. Por que não, professor? Porque se você observar direitinho, o conforme que está aqui, ó, ele está ligando 2 orações. Ó.
ele está ligando essa primeira oração que está aqui, ó, começa aqui, ó, a ética tributária. Veja, ela começa aqui, presta atenção, e continua aqui, ó, ó. Aqui, ó, termina aqui. Então a oração é: a ética tributária vincula-se à concepção e à prática de regras justas e razoáveis em matéria tributária, conforme admite o senso comum. Professor, quem é esse conforme? É uma classe gramatical, nós vamos ver daqui a pouquinho, que está ligando duas orações. Quem é essa menina daqui então? Isso aqui, Rodrigo, na realidade, é uma conjunção conformativa. Aí você me diria assim: mas professor, eu não saberia que era uma conjunção conformativa por enquanto. Mas você precisava saber que aquele nada da letra ser é o advérbio. Você vai dizer por quê, Rodrigo? Porque ele se refere a um adjetivo. Então, se eu sei que ele se refere a um adjetivo, obrigatoriamente ele precisa ser classificado como advérbio. Não tem outra opção. Gravou bem isso? Gravou bem isso? Voltem lá para o slide comigo então. Beleza? Vamos continuar então. Só que agora nós vamos conversar, ou dar início à nossa conversa, sobre justamente com o que nós finalizamos a conversa aí da nossa questão. Nós acabamos de classificar esse termo aqui como uma conjunção conformativa. Se eu tivesse a noção do que é a conjunção, eu resolvo meus problemas. Então, professor, tá? Quem é uma conjunção, Rodrigo? O que é uma conjunção? Vamos dar uma olhada comigo lá, tá? Conjunção. Definição de conjunção. Quem é? Classe de palavra invariável, vejam, a semelhança do advérbio. Advérbio invariável, conjunção invariável. Vejam, que liga duas orações. Aí eu quero fazer uma colocação com vocês aqui, ó. Liga duas orações entre si, tá? Estabelecendo um vínculo de coordenação ou de subordinação. Uma curiosidade, vejam, nós vamos ter aqui a pouco a outra classe que se chama preposição. Aí você diz assim: professor, a conjunção, qual é o papel dela? Tá? Vejam, a conjunção ela tem dois papéis básicos. Quais são elas? Ligar, a gente acabou de ver. Orações. Este é o papel básico. Certo? Agora, eventualmente, a conjunção pode ligar termos. Tá? Eventualmente, a conjunção poderá ligar termos. Entenderam a história? Então, o papel primordial da conjunção, quem é, professor? Ligar orações. Eventualmente, ligar termos. Aí uma curiosidade para vocês, ó, é que esta classe morfológica chamada de conjunção, ela entra no que alguns gramáticos chamam de classe conectiva, ou classe de conexão, classe de ligação. Tá? Classe que liga. Tudo bem? Vamos voltar aqui a essa ainda, conversar um pouco sobre essas ligações. Agora vejam algumas ou pelo menos duas informações aqui, ó, interessantes, dois exemplos. Primeiro, os funcionários informaram ao chefe. Ora, eles informaram ao chefe. Está aqui a primeira oração. Segunda oração, a máquina não está funcionando bem. Está aqui a segunda oração. Vejam que eu tenho entre elas justamente um elemento de ligação, de união. Isso é a conjunção. O governo aumentou a taxa de juros. Pronto, está aqui a primeira oração. O governo diminuiu o acesso ao crédito consignado. Está aqui a segunda oração.
Então está aqui exatamente um elemento de ligação. Entendeu? Entre as duas orações. Aí vejam. Ora, essa ligação estabelecerá coordenação. Ora, esta ligação estabelecerá subordinação. Aí veja, eu vou só falar um pouco e bem rápido sobre isso, porque nós vamos ter ainda, tá, uma aula falando sobre período em que eu vou voltar para isso aqui. Por quê? Porque quando a gente fala sobre conjunção, é isso que eu queria que vocês começassem a vislumbrar, a gente precisa, lá no processo sintático, deixa eu apagar isso aqui, tá? Quando eu estou dentro de um processo sintático, em sintaxe, a conjunção está ligada diretamente à formação do período composto. Ok? Então comecem a vislumbrar isso. Então, dentro de um processo sintático, a conjunção liga-se muito, está ligada diretamente à formação de um período composto. Tá certo? Vejam duas coisas. Vou botar um pouquinho aqui. Tá? Conjunção. Classificação das conjunções. Veja, a principal classificação das conjunções vai colocá-las em dois grandes grupos, tá? No grupo do processo de coordenação e no grupo do processo de subordinação. Então, principal classificação das conjunções leva em conta o significado da conjunção e a possibilidade de ela estabelecer coordenação ou subordinação. Por esse critério, obviamente, elas vão ser classificadas em quê? Vamos lá. Primeira, classificação, conjunções coordenativas. Deixa-me ver aqui, olha só. São aquelas que ligam orações que apresentam a mesma função na frase. Aí vejam que nós estamos num assunto de morfologia, mas já estamos beirando o conhecimento sintático. Entenderam? Vejam que interessante. Entendeu? Estamos beirando o conhecimento sintático. Por quê, professor? Porque quando eu falo aquelas orações que possuem a mesma função na frase, eu preciso ter essa noção de conhecimento sintático para poder classificar a conjunção. Então, aquela questão de mesma função, Rodrigo, funções, aí começa a mexer em função sintática, etc. e tal. Entenderam a história? De acordo com a relação que expressam, as conjunções coordenativas classificam-se em, tá? Vejam, uma das coisas que caracteriza, eu queria que a gente começasse a vislumbrar isso, porque daqui na próxima aula a gente já vai começar a entrar nisso de cabeça, é que no processo coordenativo não há formação de vínculo sintático. Entendeu? Então, no processo de coordenação, não há formação de vínculo sintático. Isso é uma característica das conjunções coordenativas. Por isso que estas conjunções, elas são classificadas pela função que elas exercem na frase. Por quê? Porque não há formação de vínculo sintático. Então, eu classifico pelo valor, pela relação que ela vai expressar. Por isso que as conjunções são, olha só, eu tenho as chamadas aditivas, tá? Olha aqui, ó, chamadas de copulativas também, ou aproximativas. Elas ligam orações aproximando a relação de soma, de adição. Estão aí as orações, as conjunções. É o e, é o nem, é o também, é o bem assim, é o bem como. Não só, mas também. Eu queria que você gravasse essas figuras aqui, ó. Tá? O não só, mas também, o não só, bem como. Né? O não só, como também.
o não só, senão também. Certo? Uma curiosidade em relação a essas conjunções. Aí vejam, isso que já é um certo conhecimento que nos leva a um certo aprofundamento da língua. Tá certo? Dê uma sacada aí, que nós temos conjunções, que na realidade ela não é uma conjunção só. Eu vou usar uma linguagem bem popular. Vejam que a conjunção ela é composta por dois pedacinhos, duas partes. Eu não estou me referindo às locuções conjuntivas, que vocês vão ver muito no processo subordinado. Eu estou falando que a conjunção ela tem dois pedaços. Por exemplo, volta lá para o slide. Volta lá para o slide. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Por exemplo, vocês viram que nós temos o não só. Não só, e aqui à frente eu vou ter, por exemplo, mas também. Eu vou ter como também. Eu vou ter bem como, tá? Eu vou ter senão também. Vejam, percebam que este tipo de conjunção, eu vou dar um toquezinho aqui, espero que você não tenha problema, veja. Ela tem um pedaço num cantinho e outra parte em outro lugar. Professor, esse tipo de conjunção, vocês vão ver em várias situações esse tipo de conjunção, elas são chamadas de, ó que interessante, olha que interessante, elas são chamadas de conjunções correlatas ou correlativas. Você vai dizer, professor, por que elas são chamadas de conjunções correlatas? Justamente por isso, ó, porque tem um pedaço aqui e um pedaço aqui. Isso quer dizer o quê, professor? Que a conjunção correlata, ela se divide entre uma oração e outra. Entenderam? A conjunção, ela se biparte entre as duas orações. É isso a que nós chamamos de processo correlacional. Interessante? É isso a que nós chamamos de processo correlacional. Então, o que é um processo correlacional, professor? É aquele em que a conjunção se encontra partida, bipartida entre as duas orações. Eu quero voltar a continuar, eu vou voltar a conversar com isso, nós vamos ver outras conjunções e ver a preposição, ok? Eu aguardo você na nossa quarta parte e última da nossa aula de hoje. Vamos lá então, nossa quarta parte de hoje, continuando com essas classes. Vamos voltar lá então para o nosso slide, lá continuando com as nossas conjunções. Então, aditivas, prontas aí, vamos lá outros, continuando. Então, falamos do que é uma conjunção correlata, vamos continuar, tá lá para a gente. Adversativas, né? Indicam oposição, pensamentos contrários, pensamentos opostos, tá? Olha que curiosidade, a principal conjunção nossa, quem é, Rodrigo? É o mas. É o mas. É a principal. Não confundir com aquela história lá de trás, viu? Não confundir com o não só, mas também, tá? Aqui o mas aqui faz parte de uma conjunção correlata aditiva. Há uma correlação aditiva. Aqui é só o mas sozinho, tá? E aí eu tenho outros, né? Que é aqueles famosos, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, senão, né? Que igual a mas, ainda assim, tá? Há um interessante também que é esse cara daqui, ó. Ao passo que é outra conjunção interessante, que é adversativa, entendeu? Aí veja, é interessante você começar a perceber isso, ó, expressam ideias contrárias, opostas, tá? Vamos ver outra.
As alternativas ou disjuntivas são conjunções que ligam ideias e pensamentos que se alternam ou se excluem. Vejam, a curiosidade sobre essas conjunções. Qual é, professor? Vejam. É que quando eu falo, preste atenção, ou, seja, quando eu falo quer, certo? Nem, tá? Vocês estão vendo que são dois pedacinhos. Porque a gente já falou sobre isso. Ora, né? Seja. Vejam, o que eu tenho aqui nessa parte, que eu estou tirando esse ou aqui, o que nós temos aqui são conjunções correlatas alternativas. Entenderam? Elas são conjunções correlatas alternativas. Uma curiosidade, viu? Quando eu falo seja, quer, veja, professor, esses processos de correlação, tá? Essas correlações, na realidade, elas representam processos de paralelismo. Então, estas conjunções, na realidade, elas representam construções paralelas. Construções paralelas. Ou, seja. E um detalhe, hein? Não dá para escrever seja de um lado e ou de outro, não. Isso aqui a língua não aceita. Por quê? Porque há uma correlação. É seja, é quer. É ora. Entenderam? Não dá para fazer seja de um lado e ou do outro. Porque aí você quebra o processo do paralelismo. Combinado? Vamos ao número 4. Conclusivas ou ilativas introduzem orações em um período coordenado, expressam literalmente conclusão, uma ilação, quer dizer, uma dedução em relação à primeira oração. Entendeu? Então tá lá as meninas aí, ó. Logo, portanto, por isso, pois, curioso. Olha só. Ó, pois posposto ao verbo. Pois posposto ao verbo, então, assim, por consequência, consequentemente, conseguintemente, que você vê uma coisa interessante, ó. Nós temos aqui até advérbios, ó, funcionando como conjunções. É interessante. Você tem advérbios funcionando como conjunções. Aí você pergunta, pô, professor, quer dizer que na língua portuguesa existe mesmo essa interação entre as classes? Claro, querido. Entendeu? Que uma classe pode sim aparecer funcionando no papel de outra classe. É o que a gramática normativa chama, no processo de formação de palavras, de derivação imprópria ou conversão. Que é quando uma classe gramatical ela se converte para outra classe gramatical. É interessante isso. Vamos gravando isso que a gente vamos formando. Porque, gente, definitivamente, nosso curso começa em sintaxe. No processo sintático é que você vai poder ver e dizer, Rodrigo, entendi, estou entendendo, professor, estou compreendendo, professor. Combinado assim? Volta lá para o slide, então. Tá? Vejam outras. Nós temos agora aí, ó, explicativas, né? Tá? Conjunções que explanam na segunda oração o sentido da primeira ou uma explicação para a primeira. Então tá lá. Que, porque, vejam, pois, só que agora ele vem anteposto. Por quanto? Você vai dizer, professor, não vai mostrar exemplo para a gente? Não, não. Por quê? Porque nós vamos ver exemplos em período, não agora. Certo? Então, são 5. Gravou bem as meninas? Gravou bem as meninas? Gravou bem as meninas? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Ok? Agora nós vamos chegar então a quem, professor?
nós vamos chegar então às subordinativas. Professor, característica básica dessas conjunções, tá? Vejam, também chamadas de circunstanciais, certo? Também chamadas de circunstanciais, ligam orações, né, que exercem uma função sintática em relação à outra. Entendeu? Ligam orações em relação a outra. Oração denominada de principal ou subordinante. São 10 as conjunções subordinativas. Aí vejam, característica importante, tá certo? Essas bichinhas aqui, elas estipulam, elas ligam, estipulam agora vínculos sintáticos, tá? Vínculos sintáticos, entenderam? Ok? Aí você vai dizer, professor, por que vínculos sintáticos? Porque elas vão ligar orações que estipulam funções sintáticas umas para as outras. É isso que caracteriza o processo subordinativo. Então, ó, vamos ver as meninas. Vamos ver as meninas. Causais. Está lá, ó. São conjunções que subordinam ideias para exprimir o que? Causa, motivo, razão de ser da ideia principal. Olha a quantidade aí. Olha a quantidade. Que, por quê, por quanto. Grave esse menino aqui que ele é importante. Ó, como, no início da oração, igual a já que, se, igual a já que, desde que, pois que, visto como, uma vez que, como quer que, de modo que. Prestem bem atenção. Há muitos cuidados. Por exemplo, uma vez que, cuidado que uma vez é diferente de uma vez que. Cuidado, entendeu? Eu estava ontem numa sala de aula presencial e trabalhando questões e apareceu uma brincadeira dessas aqui, tá? Uma vez estipula uma relação de quê? De tempo. Então, eu pus aqui um vez, né? Eu que estou aqui, professor, é uma, tá? Uma vez. É uma relação de tempo, ok? Uma vez que é justamente uma conjunção causal. É uma conjunção causal. Uma curiosidade para vocês, vejam, não sei se vocês perceberam, mas vejam uma coisa. Vejam uma coisa, eu vou grifar de amarelinho, tá? O que é que vocês perceberam? Perceberam alguma coisa? Perceberam que na maioria aparece o que. Por quê, professor? Porque a grande conjunção subordinativa por excelência é o que? Ela é a grande conjunção subordinativa por excelência. Aí você vai dizer, mas por que apareceu já que, visto que? Porque como o que sozinho ele não consegue expressar todas as relações, ele se junta a outros vocábulos, formando o quê? O que é que vocês acham? Exatamente o que a gente chama de locução conjuntiva. Entenderam? O que nós chamamos de locução conjuntiva. Viu que a gente passou lá, nós tínhamos o quê? Locução adverbial. Agora nós chamamos locução conjuntiva. Daqui a pouco a gente vai ver locução prepositiva. A gente já viu locução adjetiva. Você vai dizer, pô, Rodrigo, a gente viu locução verbal. Você vai dizer, caraca, Rodrigo, quer dizer que as classes morfológicas podem também se expressar por meio de locuções. Exatamente. É a classe numa locução. Exatamente. Entendido? Então agora nós estamos com as chamadas locuções conjuntivas. Volta lá comigo então. Tá? Vamos ter mais. Tá? Vamos ter mais aqui. Classificação. Concessivas. Tá? Conjunções que subordinam a ideias que exprimem ação contrária, oposta à ideia principal, tá? Essas meninas são importantes, viu, querido? Olha, caiu do céu aí para você, olha aí, ó. Olha quem está aqui na cabeça já, ó. Olha quem está aqui de novo, ó. É o quê?
embora, olha esse menino aqui é importante, ó, conquanto, certo? Ainda que, olha o que de novo, ó, posto que esse cara é importante, entendeu? Esse cara é importante para você não confundir um negócio, posto que, bem que, né? Bem que, se bem que, olha quem está aqui de novo, o quezinho, quando mesmo, por mais que, por menos que, por pouco que, mesmo que, em que pese, apesar de que, vejam, praticamente em todas nós temos o que, tá? Tenham cuidado, eu volto a dizer, com essas figuras aqui, que é o conquanto, certo? Que é o conquanto, e com essa figura daqui, que é o posto que. Eles são muito cobrados. Mas nós vamos reiterar esses meninos lá quando nós falarmos sobre período composto, tá? Continue. Conformativas são muito tranquilas, indicam conformidade de um pensamento com a ideia principal, né? Então eu tenho como, eu tenho conforme, eu tenho consoante, né? Segundo, você veja que esse como já apareceu lá atrás, né? Apareceu como causal, ele aparece de novo como conformativo, entendeu? Depois aqui, consecutivas, olha que interessante, exprimem consequência, tá? Exprimem consequência com resultado que, aí olha que interessante, ó, mais uma vez aqui, ó, que precedido de que, de termos, tá? Tão, tal, tanto, tamanho, tá? Sem que, de modo que, de maneira que, aí um bocado, ó, de sorte que, olha que interessante, tá? De forma que, tá? Aí vejam, essas figurinhas daqui são importantes. Ó. Olha quem está aqui de novo, é o que? Veja, precedido de, dessas figurinhas aqui. Professor, por que você está falando isso para a gente? Porque, ó, mais uma vez, nós temos uma estrutura em correlação, ó, tá? Então, é isso aqui, ó, eu tenho isso, ó, tão, tal, tanto, tamanho, ó, lá na frente, que. Entenderam? Entendeu a história? Então, esta estrutura que você está vendo aqui, ó, de conjunção, é o que nós chamamos de conjunções ou de correlação, ó. É uma correlação consecutiva. Entenderam? Este que aqui, ele introduz, ó, que interessante, ó. Introduz um efeito. Introduz uma consequência. Entendeu? Introduz um efeito, introduz uma consequência. Entenderam a história? Entenderam? Então vamos continuar lá com as meninas. Condicionais, obviamente, indicam, subordinam, expressam ideia de quê, professor? Condição, hipótese, tá? Probabilidade. Entenderam a história? Entendeu? Então tá lá, quem são as meninas? Dá uma olhada. Se, caso, contanto que, contanto que, a não ser que, salvo se, exceto se, entenderam? Exceto se, a menos que, aí olha, cuidado, cuidado, tá? Por que, professor, cuidado? Porque você veja que aqui dentro nós temos aqui, ó, um caso, cuidado para não confundir caso com acaso. De vez em quando eu vejo perguntas sobre isso, pelo amor de Deus. Caso é uma conjunção subordinativa condicional, ou pode ser também um substantivo, né? O caso. Acaso, você está vendo aqui, ó. Acaso é um advérbio. Entendeu?
Acaso é um advérbio. Então, são coisas diferentes. Cuidado, vamos continuar com as meninas. Comparativas. Entendeu? Comparativas. Está aqui, ó. Como, assim como, tal e qual, tal qual, mais que, tá? Mais que, menos que ou do que, menos que ou do que, tanto quanto, feito. Aí deixa-me dizer uma outra coisa aqui, ó, dá uma olhada nessa menina daqui, ó. Mais que ou do que. Veja que o do é facultativo. Percebeu isso? A gente já falou sobre isso. Menos que ou do que. Aí vejam, essas duas figurinhas que vocês estão vendo aqui no meio, elas são conjunções correlatas. Menos do que, mais do que. Isso é correlação. Pedaço num canto, pedaço no outro. Ok? Finais. Indicam finalidade, novidade para ninguém, tá? Então, que igual a para que, por que igual a para que, a fim de que, bem tranquilos, né? Proporcionais, à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais. Olha as correlatas aqui no meio, olha as correlatas. Você já está se acostumando, não tá? Você já está se acostumando com essa nomenclatura, ó. Quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais. São conjunções correlatas proporcionais. Entenderam? Entendeu a história? Correlatas proporcionais. Olha a nona, temporais. Conjunções que estabelecem um momento, o tempo da realização do fato contido na oração subordinante ou na oração principal. Tá? Então tá lá. Olha as meninas aí, ó. A vocês. Enquanto, desde que, logo que, assim que. Mal, olha que interessante aqui o mal, igual a logo que, antes que, quando. Entenderam isso aqui? Então vejam, o objetivo, qual foi, professor? Passar para vocês o rol das conjunções, só. Rodrigo, a gente vai estudar? Não, vai estudar? Não. Por quê? Porque agora o objetivo não é mais agora a gente estudar agora a conjunção. Por quê? Porque nós vamos ver isso novamente lá em sintaxe do período. Então vai com calma, eu sei o que eu estou fazendo. Então o objetivo da aula lenta que eu estou fazendo aqui é passar para você e dizer, ó, você está lembrado dessa menina? Olhe para ela, etc. e tal. Vamos dar uma olhadinha na última classe invariável que a gente vai perceber, que é a preposição. Vamos lá comigo então, volta lá. Então veja. Sim, ainda faltou mais um aqui, né? Eu pulei aqui, pensei. As integrantes, que são as conjunções que introduzem as orações substantivas. Eu pensei que eu tivesse visto todas aí, ó. Nós vamos falar sobre isso lá para frente. Então, conjunções que introduzem orações substantivas, isto é, exercem a função de sujeito, objeto direto, complementar, posto, predicativo para a oração principal. E são duas, olha, que e se. Beleza? Continue comigo agora. Tem aqui. Estava até aqui, ó. Eu coloquei um ponto aqui, ó. Conjunções correlatas, tá? Olha aí, ó. São algumas correlatas aditivas, né? Isso aqui, ó, tá? Aqui, ó. Até falei sobre isso. Já está acostumada, né? Aliás, acostumado, né? São correlatas aditivas. Ok? Saindo disso, pronto. Agora que eu queria chegar é a preposição. Vamos passar rápido, não precisa ter tantas colocações. Definição, está aí. Categoria gramatical invariável, que tem por função ligar entre si. Vejam agora, duas palavras. Entenderam? Característica da preposição. Subordinando uma a outra para introduzir determinadas circunstâncias ou indicar posse, referência, origem, atribuição, causa, efeito, etc. Portanto, a preposição é palavra invariável de caráter essencialmente relacional. Aí um detalhe, ó, é outra, o que, professor? Classe conectiva. É outra classe conectiva. Entendeu a história? Outra classe de arrumação. Aí vejam, eu vou voltar aqui, vou apagar esse negócio. Deixa eu apagar isso aqui. Vejam. A gente viu que a conjunção, o que é que ela faz?
ela liga a oração. Certo? Professor, o que é que a preposição faz? Tá? Função básica. Ligar termos, palavras. Ok? Palavras. Detalhe. Veja que coisa curiosa. Eventualmente, ligar orações. É interessante? A conjunção liga o quê? Termos. Eventualmente. Desculpe, a conjunção liga o quê? Orações. Eventualmente termos. Entenderam a história? A conjunção liga orações, eventualmente termos. A preposição liga termos, eventualmente orações. Por isso que são duas classes denominadas de classes conectivas, de conexão. Combinado assim? Volta lá comigo então. Vamos agora. Vejam. Aí nós temos dois exemplos para vocês. Amanhã iremos à casa de Maria. Você vê que a preposição está aqui justamente ligando este com este. Né? A criança está com febre. Você vê que ele está ligando esse termo para a criança. Tá aqui. Estão aqui as duas preposições. Certo? Vejam que curioso. A preposição, professor, quando eu trabalho com ela, ela pode estabelecer diversos valores. Tá? Por exemplo, quando eu digo que ele fala sobre política, aqui eu tenho um valor de assunto. Veja que interessante. Mas quando eu digo que ele morreu de fome, eu vou ter um valor de causa para essa preposição que está aqui. A preposição introduz a causa. Interessante. Quando eu digo que ele veio de Caruaru, eu tenho uma preposição que indica origem, que indica procedência. Entenderam? Quando eu digo que todos se inclinaram para a frente, eu tenho uma preposição que indica direção. E quando eu digo nós sairemos com Maria, eu tenho uma preposição que vai indicar para mim companhia. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Entendeu? Quase não termina aqui a palavra, né? Fiquei olhando aqui para o outro lado aqui, companhia. Tá? Tudo bem? Então esses são alguns valores, né, próprios da preposição. Vamos dar uma olhada em classificação. Preposição pode ser só um termo que é preposição, ou seja, ela é essencial. Mas eu tenho palavras que podem desempenhar a função da preposição, que são as acidentais. São as acidentais. São aquelas palavras que eventualmente aparecem como conjunção. Ficou claro isso aqui? Entendeu a história? Então, eu tenho preposição que tem valor, perceba, valor, assunto, causa, origem, procedência, direção. Epa, escrevi errado isso aqui, né? Peraí. Escrevi campainha aqui. É companhia. Peraí. Ah, assim, né? Companhia. Aí, é assim? Assim. Continue. E eu tenho preposição que pode ser, Rodrigo, que pode ser essencial e acidental. Então, dá valor, pode ser essencial e acidental. Dá uma olhada aqui agora, olha só. Preposições que são essenciais, só são preposições. Acabou. Essencialmente preposições, esse grupo que você está vendo aqui. Certo? Só são preposições. Entenderam? Mas eu tenho um grupo aqui, ó, que
podem aparecer como preposições. Está aqui, ó, podem. Aí o que é que significa dizer isso aqui, professor? Que este grupo daqui frequentemente pode aparecer com outras funções. Então eu preciso, sempre que eu estiver diante dele, verificar a função. Entenderam? Verificar a função. Ok, então? Tudo bem? Verificar a função. Então nós estamos apresentando para vocês quem são essas classes gramaticais invariáveis. Eu vou voltar ainda para dar uma finalizada rápida nisso aqui, mostrar uma questão para você, e nós vamos entrar efetivamente para estudar o processo sintático, ok? Mais uma vez, nosso encontro aqui nesse momento inenarrável nosso. Espero que você tenha curtido, eu fui bem lento, bem devagar, justamente para você ir acompanhando, sem muita pressa, sem muita agonia, tá certo? E a gente volta, se Deus quiser, na nossa próxima aula.